Saudações borbolísticas e sejam muito bem-vindos em mais um sarau poético Borboleta Azul. Dessa vez em homenagem ao Dia Nacional do Escritor. Olá, Rosinha. Oi, Tia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo legal. Mais uma vez estamos aqui no nosso sarau poético Borboleta Azul e hoje nesse dia muito especial, gente. Dia 25 de julho é comemorado o Dia Nacional do Escritor. Eu sou a Andréia Caires, você já me conhece, Zequinha e Rosinha aqui me ajudando nesse sarau especial para você, levando arte, música e poesia. E, gente, olha só, a importância dessa data, né, que nós comemoramos hoje é para celebrar a importância dos escritores na sociedade e reconhecer a sua contribuição para a cultura e o conhecimento. Por isso que nós temos que comemorar assim, viu? Essa data especialíssima. E nada melhor que o nosso sarau poético Borboleta Azul para ajudar, né, a promover essa interação, esse diálogo, esse carinho entre as pessoas, essa proximidade entre as pessoas. Tanto é que aqui eu fiz muitos amigos, graças a Deus, né? Consegui fazer muitos amigos de verdade, amigos de confiança, né? Através, né, da arte, através da poesia, através da literatura. Né? Então é nesse ambiente, né, de alegria, nesse ambiente de celebração que nós vamos fazer o nosso sarau poético hoje, tá? Por isso, viva o Dia Nacional do Escritor, Zequinha e Rosinha! Viva! 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 Gente, Já e também... pode cortar o bolo? Oi? Já pode cantar parabéns. O que foi, Zequinha? Cortar o bolo. Peraí, Rosinha. Ai, meu Deus. Não, Zequinha, não é agora não, eu já vou falar, tá bom? Eu já vou falar, é depois. É É depois que depois? você vai comer o bolo. Sabe o que é, gente? É porque hoje também nós estamos... Vocês estão vendo, né? Todos esses enfeites, tudo. E esse número número 1 aqui, porque nós estamos comemorando hoje um ano do nosso sarau poético Borboleta Azul. Viva! Parabéns. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia. Parabéns. Então, gente, as pequenas realizações, não é, Zequinha e Rosinha, também tem que ser comemoradas, né? A gente tem que se alegrar com as pequenas vitórias também, porque elas são importantes para o nosso crescimento, né? Então, por isso que a gente está comemorando um ano desse sarau poético, desde o ano passado, em julho do ano passado, que eu estou fazendo esse sarau, né? E como eu já contei para vocês, ele veio de um sonho que realmente eu tive, né? Que eu sonhei dormindo mesmo, né? E acabei sonhando e resolvi fazer esse sarau. E graças a Deus tem dado certo. Então eu convido vocês a ficar conosco hoje, porque o nosso sarau está imperdível, não é? Isso mesmo. E sabe o que vai ter hoje? Claro, né? As nossas lives literárias. A live Escritores e Seus Livros. Só que eu fiz uma live diferente. Um pod live com a escritora e poetisa Cleidirene Rosa Machado. Ela é escritora, poetisa e ela também é musicista. Então, a gente fez uma live bem diferente, um podcast ali misturado com live e ficou super legal, tá? Então, nós vamos acompanhar essa live daqui a pouco. Ela é escritora de livros de suspense e também ela é poetisa. Ela escreveu, né, Vermelho Sangue em Tom de Lá Maior, um livro de suspense, né? Bem meio policial, suspense. Para quem gosta do tema, é bem interessante. Ela fez também A Moça do Cerrado, né? E também ela escreveu um livro de poesia chamado Prosa e Poesia da Noite e do Dia. Então é bem interessante o trabalho dela, bem eclético, né? Então a gente vai conhecer o trabalho da Cleidirene Rosa Machado, tá? Daqui a pouco. E também, gente, olha, muitas pessoas que vieram cantar o nosso Beatle. Sabe quem é, Zequinha? Você gosta dele? Sim, Ricardo San. Ricardo San, lógico, né? Ele vai cantar. E um hit super legal daqui a pouco. Ricardo San, no sarau poético Borboleta Azul. E também tem outras pessoas legais que vão cantar aqui também. Tem o Zé Reis Santos. Então, tem outros aí que vocês... A própria Cleidirene também vai cantar a música dela. Então, gente, fiquem aí no sarau poético Borboleta Azul. Não perde, não. Porque hoje tá super Legal. legal, porque nosso sarau
de aniversário. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de muita festa. Viva o sarau! De comemorar a vida. Nós vamos ter no sarau, como sempre faço, a hora do poeta, né? Com todos os poetas declamando seus textos, seus poemas nesse Dia Nacional do Escritor, tá? E também, sabe o que mais? A hora do bicho, a hora do bicho. A hora que todos os animaizinhos vão colocando as garrinhas de fora e mostrando ao mundo que eles também têm muito o que dizer. A hora do bicho, tá muito legal hoje a hora do bicho, tá? Tem bicho diferente também no sarau hoje, tá? Então não perca! Então vamos de música, vamos abrir com música animada, Ricardo San, tá bom? Porque eu sei que tudo pode Vai melhorar! E pessoal, e não deixe de se inscrever no canal, tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá um help, dá uma força pra gente poder, nosso canal crescer a cada dia. Ele já tem 1 ano, hein? Então pra ele poder crescer, tá? Então, gente, vamos acompanhar Ricardo San e daqui a pouco a gente volta com mais sarau poético de aniversário. Mais um dia mal, é tudo sempre igual. Você se cansou, se sacrificou, nada mais dá certo e pensa onde estará. O que me faz andar é motivação, empolgação, mas o que eu posso lhe dizer é que você quer fugir, pense em desistir. Não há razão, nem solução, nada mais dá certo e pensa o que fazer, como sobreviver. Ninguém te escuta, ninguém te enxerga, mas o que eu posso lhe dizer é que Olá pessoal, mais uma vez em Escritores e Seus Livros, estamos de volta, né? Depois de um pequeno tempo, de uma pequena pausa para as nossas lives literárias, onde eu entrevisto cantores, escritores, artistas em geral. E hoje, excepcionalmente hoje, dia 25 de julho, Dia Nacional do Escritor, eu vou entrevistar uma mulher escritora, sim, porque as mulheres estão escrevendo bastante, né? Então, eu chamei essa escritora, poetisa e musicista também. Ela canta também, gente. Olha, tem 1001 utilidades no meio literário. Ela faz um monte de coisas interessantes e ela é autora de 3 livros, tá? O primeiro livro dela chama-se Vermelho Sangue em Tom de Lá maior. O segundo livro dela chama-se A Moça do Cerrado, Segredo do Jardim. E o terceiro livro dela chama-se Prosa e Poesia da Noite e do Dia. Os 2 primeiros livros são livros de suspense. Agora vocês imaginam uma moça, escritora, poetisa, bonita, porque ela é muito linda, e ela escreve livros de suspense, de detetive, livros investigativos, para aguçar a nossa imaginação, né? Pra gente ficar querendo saber o que está acontecendo. Livro de detetive é sempre muito bom, né? A gente sempre fica ali na expectativa de descobrir quem é o criminoso. Então, essa pessoa que eu vou chamar, Cleidirene Rosa Machado, ela tem muita coisa legal para falar pra gente. Vamos conhecer o trabalho, a música também dessa escritora, tá? Então eu vou chamar. Mas antes eu queria falar para vocês que nesse 1 ano, né, do nosso sarau poético,
fazer lives, né, com os escritores, com os artistas, para mim tem sido muito edificante e eu tenho aprendido muito com cada pessoa, tá bom? Então, para mim é sempre uma troca, né? Eu conheço mais do trabalho dessas pessoas e passo também a ganhar experiência para minha própria vida, tá? Então, quero agradecer a todos, né? Porque também, além de ser Dia Nacional do Escritor, estamos fazendo 1 ano do nosso sarau poético Borboleta Azul, tá? Então, vamos chamar a Cleidirene Rosa Machado, a nossa detetive literária. Vamos conhecer o trabalho eclético dela também, porque ela canta, tá, gente? Depois ela vai cantar também, olha só. Tá? Então vamos chamar Cleidirene Rosa Machado. Cleidirene, bem-vinda. É muito bom falar com você, assim, mas assim, de pertinho, né? No vídeo, né? Porque a gente conversa mais no celular, no WhatsApp, né? E assim no vídeo é gostoso, né? Poder conversar com você. Que eu, como escritora, sou tipo aquela escritora raiz, então tá ótimo. Tá ótima. Você tá ótima. E parabéns. Também, mas vai dar certo. Já deu. Parabéns porque hoje, Dia Nacional do Escritor. Parabéns. Hoje é seu dia também. Uma honra estar aqui no Dia Nacional do Escritor. 25 de julho. Olha. Ai, peraí. 25 de julho também. Eu não sei se tá certo, ó. Tem que virar um ano do nosso sarau poético. Tem que virar ou tá certo? Ou é assim? Ou é assim? Eu acho que é do outro lado. Aqui, isso. Assim. Olha, um ano fazendo sarau poético. Venho acompanhando praticamente esse ano todo, né? Adorando todo o conteúdo que é repassado por você nesses sarais, né? Nessas lives, tudo certinho. Inclusive que você participou declamando, cantando também. E até hoje eu tenho aquela música do Dia das Crianças lá que você enviou. Até hoje eu fico cantarolando em casa, né? É uma coisa que ficou na minha mente. Eu vou fazer uma regravação dela, que eu vou fazer umas apresentações, né? Em lançamento de livros. Graças a Deus, eu agora estou me apresentando em lançamentos de livros, em sarais, né? Sarai não. Saraus. Olha. E então eu estou gostando demais dessa minha carreira artística mesmo, pro lado dos poetas, pro lado dos escritores, eu estou gostando bastante. Sim, é tudo isso aí que você vai falar. Tudo isso você vai falar hoje no sarau. Tem um monte de pergunta, um monte de coisa para falar com você. E eu vou falar alguns assuntos polêmicos também, né? Eu já pensei bastante em se eu iria falar, mas eu resolvi que eu vou falar mesmo. Vou tocar em assuntos polêmicos, assim, na feridinha dos escritores mesmo. Mas eu vou falar. Eita, Deus do céu, ó, gente, se preparem, pessoal, se preparem que a mulher vai falar. Gente, Cleidirene, você mora onde, assim, a cidade? Eu sou de Catalão, em Goiás. É uma cidade que fica na divisa de Minas, né? Goiás, Minas. Saindo daqui para Araguari, que já é Minas. Então, eu tenho um pouquinho de dinheiro também, né? Porque a gente é vizinho. Ai, que legal, que legal. E aí, onde você mora, é frio, é mais pro frio, é calor? Esses dias a gente estava bem frio, né? No tempo de outono e inverno. Mas agora bastante. Ai, que assim, de sertão, ficam mais ou menos 6 meses chuva e 6 meses seca. É muito gostoso aqui. Ai, que delícia. Eu moro num local aqui que é perto de fazenda, né, ainda. No Ribeirão, eu gosto de andar de moto. Sendo assim, quando passa no Ribeirão, aquele friozinho aumenta. Nossa, deve ser uma delícia. Ô Cleidirene, então vamos começar a nossa entrevista. Gente, eu tô falando com escritora, poetisa, e ela é musicista também. Depois vocês vão ver, tá? Do que eu tô falando. Mas, né? Cleidirene, primeiramente, para quem ainda não te conhece, eu queria fazer essas perguntas. E para quem te conhece também, ficar sabendo mais de você, conhecendo mais do seu trabalho, tá? E para mim é uma honra estar falando com pessoas como você, escritores como você,
e eu aprendo a cada sarau, a cada escritor de seus livros aqui, com cada um, tá? Cleidirene, o que te atraiu? Né? A primeira pergunta seria assim, o que te atraiu para esse universo da literatura? Né? Principalmente o suspense, né? Porque você é escritora de suspense, romance, policial, né? O que te atraiu? Foi o Sidney Sheldon? O que foi? Né? Eu comecei bem novinha, eu ouvia muitos casos da minha avó, casos folclóricos mesmo, né? Então, o suspense foi iniciado na infância. Então, desde aquela época, eu trago essa bagagem que depois eu fui colocando nos meus livros, né? E quando eu comecei a ir para a escola, eu comecei a fazer redações e todo mundo elogiava, eu lia aqueles textos em sala de aula, todo mundo aplaudia, ia para concurso, né? Eu ganhava concurso, então começou aí. E na época do que era vestibular, eu fiz 3 vestibulares na minha vida, passei nos 3, né? A primeira fase era de múltipla escolha. Eu saía bem, mas não tão bem. Mas na segunda fase, quando era redação, aí eu ia lá para cima, né? Eu sempre tive essa facilidade com a escrita. E gostar dos livros policiais veio de algum autor específico? Agatha Christie? Pessoal, a minha live com a Cleidirene Rosa Machado tá muito legal. Só que ela acabou dando uma interferência na live. Uma certa interferência, e aí eu não estava escutando direito a voz dela. Então o que eu fiz? Como a nossa live estava muito interessante, aí eu comecei a fazer umas perguntas para ela, separado, para que ela pudesse me responder. Né? E também para que todo mundo pudesse entender o que ela estava falando, né? Porque a live estava com muitos chiados. Então o que eu fiz? Ficou uma espécie de podcast, mas ficou bem bacana. Então vamos continuar assistindo essa entrevista bem interessante da escritora Cleidirene Rosa Machado. Cleide, e quando você cria um personagem, né, você se identifica com algum deles? Você acaba se identificando com algum deles? Além dos causos da minha avó que eu ouvia quando era criança, então eu tive essa inicialização na infância. Quando eu fui para meu curso de Direito, eu fiz estágio na delegacia, no fórum. Eu fui na época da minha monografia. A minha primeira opção foi o direito penal, a psicologia jurídica e a psiquiatria forense. Então eu fui no presídio, fui entrevistar os detentos, falei com réu, falei com vítima, falei com testemunha, vi a versão de um, versão de outro. Eu pude construir os personagens com base nisso, né? E outros fatos que aconteceram também. Por exemplo, o meu livro de suspense, Vermelho Sangue em Tom de Lá Maior, o ponto inicial dele foi uma história que aconteceu com um amigo meu, né? Ele arrumou uma namorada e essa namorada tinha um ex. E ele não queria aceitar o fim do namoro. Então, um certo dia, esse meu amigo estava com a atual namorada dele, o pai dela, e esse ex apareceu e com um revólver atirou nos 3. O meu amigo morreu, ele faleceu. E na história que eu conto, no Vermelho Sangue Tom de Lá Maior, isso aí é o ponto inicial para o suspense. Porque a gente vai falar sobre histórias que vão continuar mesmo após a morte, né? Porque o sobrenatural prevalece, o suspense. É isso que eu gosto de trabalhar no meu livro de Vermelho Sangue em Tom de Lá Maior. E no meu livro A Moça do Cerrado, eu falo muito sobre crimes. Não apenas o crime central, que é o homicídio, mas eu falo sobre outros crimes também, que a pessoa que for ler vai identificar esses crimes, né? E eu até dou 2 versões dos fatos. No caso da Moça do Cerrado, existe essa dúvida entre ela ser inocente ou ela ser culpada, e eu dou essa vazão tanto da inocência quanto da culpa.
E vai caber ao leitor, né, bater o martelo final. Então você, como a maioria, né, dos escritores, né, nós temos as nossas fontes de inspiração, né, e para compor, né, as histórias e tal. E quais são, então, as suas inspirações, os seus autores preferidos? Sobre os meus autores favoritos, eu vou entrar num assunto polêmico que aconteceu comigo e aconteceu com alguns dos meus escritores favoritos também. Então vou falar primeiro sobre eles e depois eu conto para vocês o que aconteceu comigo. O primeiro que eu anotei aqui é Stephen King. E Stephen King, ele geralmente faz adaptações de fatos reais. E uma dessas adaptações para o livro, ele escreveu sobre o Pennywise, que é o personagem de It, a Coisa, adaptado para o cinema. O Pennywise nada mais foi que John Wayne, um palhaço. Ele se vestia de palhaço, ele estava sempre com balões coloridos, algodão doce, crianças em volta. E aconteceu que ele assassinou cerca de 30 adolescentes do sexo masculino. E não satisfeito com isso, ele colocava os corpos dentro da própria casa. Alguns enterravam no quintal, outros ficavam dentro de casa. E os vizinhos notaram o cheiro desagradável, né? Fizeram a investigação e encontraram os corpos. E ele confessou os crimes, explicou os motivos. E eu não vou explicar muito bem os motivos aqui, porque são coisas grotescas mesmo. Outro escritor que eu li, né? E até a Moça do Cerrado, depois eu fiz um apanhado assim, resumo, né? Com 8 páginas. E esse resumo foi comparado a um dos contos do Allan Poe, que foi O Gato Preto. Mas eu não vou falar sobre o Gato Preto hoje. Para citar a polêmica, eu vou citar O Corvo, que foi um conto, um poema do Allan Poe, que foi a inspiração para o livro e depois para a adaptação ao cinema de O Corvo, né? Estrelado pelo Brandon Lee, que a gente gosta do Brandon Lee, porque durante as filmagens surgiu uma bala que é misteriosa, né? Apareceu essa bala misturada com as balas de festim, que não eram fatais. Essa bala misteriosa foi fatal e matou o Brandon Lee durante as filmagens, né? Ano passado surgiu uma nova adaptação, ninguém gostou, a gente quer que continue o Brandon Lee, né? E vai continuar, porque a gente não quer nem assistir essa outra adaptação. Um terceiro escritor que eu, assim, sou apaixonada, eu fui apresentada para ele aos 25 anos, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular para minha segunda graduação. E o professor de história, né, ele começou a levar livros para mim emprestado. E um deles veio Chuck Palahniuk. Eu li o primeiro livro, me apaixonei, fui procurar saber sobre a biografia dele, outros livros e um caso polêmico também, né? Ele escreveu O Clube da Luta. Muita gente talvez já ouviu falar. O Clube da Luta, ele foi estrelado nos cinemas, uma adaptação do livro do Chuck para os cinemas. E veio com o Brad Pitt maravilhoso, na época ele estava lindíssimo, né? Um caso sobre uma dupla personalidade, um personagem gira em torno desse personagem com dupla personalidade e aparece 2 atores para fazer tipo as 2 pessoas, né, da dupla personalidade do personagem central. Até aí tudo bem, mas um certo leitor leu o livro e resolveu ir no cinema com uma metralhadora e atirar em todo mundo que estava no cinema.
essa notícia foi notícia internacional, todo mundo ouviu, ficou chocado, né? Eu também ouvi essa história e muita gente talvez já se lembre dessa história, né? Mas eu li o livro, não achei nada demais, né? Não só ele, como vários livros dele, e até hoje eu sou apaixonada por esse escritor, né? E aconteceu outras coisas também com outros escritores, com músicos, e na verdade até com Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. Certa vez ele escreveu a música Polly. A música Polly veio de uma adaptação também de um caso real das notícias policiais de uma menina de 12 anos que foi sequestrada e por vários dias, várias semanas, foi estuprada pelo sequestrador e só conseguiu sair desse estuprador porque começou a falar que estava gostando. E foi deixando ela aos poucos e ela fugiu. Aí o que acontece? Ele fez a música e mais um ouvinte, um leitor meio doido, né? Ele, durante o estupro, ele começou a estuprar uma outra moça ouvindo a música do Kurt Cobain. Fatos assim trágicos. E pra mim parece que não poderia ser diferente, aconteceu comigo também, né? Eu tenho um livro aqui, Vermelho e Sangue em Tom de Lá Maior. Eu escrevi a primeira parte, basicamente de um amigo meu, um caso de um amigo meu, né? Caso real, ele tinha uma namorada, essa namorada tinha um ex-namorado também, e ele não aceitava o fim da relação. O que aconteceu? Eles chegaram numa churrascaria, ele, a namorada, o pai da namorada, e esse ex-namorado chegou lá e atirou nos três. Ele morreu. A partir desse caso, eu consegui fazer a primeira parte do meu livro, porque quando a gente trabalha com suspense, a gente também trabalha com o sobrenatural. E eu fui falar sobre o que aconteceria depois da morte, tanto do rapaz como da moça, porque no livro eu coloquei os dois, né, como depois da morte, né? E a segunda parte viria com o filho deles, né? E eu achei que poderia ser uma obra fictícia na segunda parte, mas eis que surge um homem na minha porta. Ele queria comprar meus livros. Todos os meus 2 romances, esses 2 aqui. E na época, eu era uma loira maravilhosa, né? Não sei se dá pra vocês verem aí. Lindíssima. Eu não sei muito bem ao certo se ele realmente se apaixonou, né? Alguma coisa assim. Mas ele começou a ter um comportamento bem estranho. Tudo que estava escrito aqui na segunda parte começou a acontecer assim do nada. Ele foi me levar em fazendas, em bares, em locais que eu citava nesse livro, né, com assim fatos muito parecidos. Não vou contar tudo e nem falar o nome dessa pessoa, porque a gente tem que resguardar esse tipo de informação, né? Mas vocês vão encontrar, que se alguém ler aqui, vai verificar que tudo que eu digo é real. Aí esse rapaz começou a falar coisas estranhas, parecidas com o que estava aqui, né? E teve um dia que ele me levou para um lugar e dançou comigo de uma maneira assim muito parecida também, que eu falo sobre uma loira. Essa loira, ela, na verdade, o personagem descobriu, depois dessa dança, em que ele estava alcoolizado,
que essa moça, na verdade, era uma das pessoas que estava enterrada do lado do corpo do pai e da mãe dele. Ele ficou um pouco assustado com isso, né? E esse meu leitor, ele também apareceu bêbado naquele cenário que ele criou para mim, né? E uma dança parecida com essa daqui. E depois disso, ele me deixou em casa, foi para casa, né? Dormiu e me mandou uma música. A música falava mais ou menos assim: não se vai, eu não posso mais aceitar essa minha vida de amargura, alguma coisa mais ou menos assim. Eu não me ative em nada na hora, né? Quando foi no outro dia, uma mulher me ligou. Essa mulher não disse o nome, falou assim pra mim: eu tô te ligando porque o fulano me pediu pra te ligar, que ele gostava muito de você, então eu tô te ligando. E eu perguntei pra essa pessoa: tudo bem, é a Cleidirene, pode me falar o que você quer? Aí ela disse: ele tá morto. Eu fiquei bem assustada, né? Aí perguntei pra ela: como assim ele está morto se eu tava com ele ontem? Ela me respondeu: ele sofreu um acidente, bateu de frente com um caminhão e o corpo dele nem pôde ser velado porque ficou destruído. Aí eu perguntei pra ela: mas como que você sabe disso? Como você sabe que ele queria que você me ligasse se ele tá morto? Aí ela simplesmente desligou o telefone, né? Quando ela desligou o telefone, liguei para ele, ninguém atendeu, liguei para a filha dele. A filha estava inconsolável porque realmente tinha sofrido um acidente, né? No outro dia, fui procurar jornal, internet, tava a reportagem, né, dizendo que ele simplesmente invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão, né? Foi um caso trágico. E além de ser trágico, é um acidente que eu descrevo no meu livro. Infelizmente. Cleide, e quando você cria um personagem, né, você se identifica com algum deles? Você acaba se identificando com algum deles? Eu realmente coloco coisas minhas nos meus personagens, sim. Assim, eu empresto alguma opinião minha, né? Alguma dúvida, uma reflexão. E não só para personagens femininos, eu não tenho preconceito em relação a isso. Tanto personagens femininos quanto masculinos. E você acha que os livros de romance policial, de suspense, eles têm um público específico, né? Somente aquele público específico que gosta daquilo, ou que de repente ele pode alcançar outros tipos de pessoas, a pessoa pode gostar, sem nunca ela ter lido um livro policial, de repente ela gosta de ler. Você acha que pode alcançar diversos tipos de público? Os meus livros, eles não são infantis. Como eu já tinha falado, né? Acontecem coisas estranhas, a gente não sabe se é pro bem ou para o mal, mas a gente tenta sempre colocar os textos da maneira mais real possível. Então talvez pode confundir a cabeça de uma pessoa com um intelecto um pouco mais frágil, tanto crianças como alguém com problemas mentais, esquizofrenia, depressão profunda, esse tipo de coisa. Eu não recomendo ler meus livros, né? E não é só meus livros, tem muita coisa que pessoas com um intelecto um pouco mais frágil não podem ler, né? Mas eu creio que esse universo policial, suspense, ele atrai muita gente mesmo. Tanto para crimes como latrocínio,
roubos, furtos, né? Homicídios. Homicídios ele é tão assim complexo que ele não é resolvido pela lei. Ele é resolvido num júri popular, né? São pessoas que vão julgar o criminoso, o homicida, e falar se ele é inocente ou culpado. Até eu vou tocar num assunto aqui, um assunto de direito, que nós temos as excludentes de ilicitude. Temos aqui a legítima defesa, né? Eu vou citar um exemplo para vocês de legítima defesa. Por exemplo, a pessoa, para não morrer, ela se defende. Talvez ela dê um golpe assim e mata o outro, né? Então, legítima defesa. Essa legítima defesa é excludente de ilicitude. Outra excludente de ilicitude, estado de necessidade. Isso aqui tem um caso bem polêmico também, né? Que a gente vê no direito. Conta-se que 3 pessoas ficaram presas dentro de uma caverna e ficou assim por semanas, meses, e para sobreviver, 2 pessoas mataram uma delas, né, para se alimentar, para tomar, né, o sangue dela, né? Então, para sobreviver. Foi um caso de canibalismo mesmo. E isso aí é um estado de necessidade. Depois que as 2 pessoas conseguiram sair de lá, excludente de ilicitude. Outro caso de excludente de ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, o policial mata uma pessoa, um bandido, né? Então, excludente de ilicitude. Esse outro excludente, o quarto excludente de ilicitude, não necessariamente homicídio, né? Exercício regular do direito. Por exemplo, um jogador de futebol está lá jogando e o outro jogador de futebol vai lá, ataca ele, né? Durante uma partida de futebol. Pode acontecer lesão, pode acontecer até morte, mas é um excludente de ilicitude, né? São coisas complexas, mas que atraem um público muito grande. Essa é a Cleidirene Rosa Machado, no Dia Nacional do Escritor, dando uma entrevista pra gente sobre os seus livros, né, de suspense. Mas, Cleide, além desses 2 romances, Vermelho Sangue e A Moça do Cerrado, você também é poetisa. E você também escreveu um livro de poesias, correto? E esse terceiro livro, ele chama-se Prosa e Poesia da Noite e do Dia. Aí já muda completamente esse nicho, né? Digamos assim, traz um equilíbrio à sua escrita, né? Mostra o seu lado sensível, né? E leveza nesses seus poemas. Então você conte um pouco sobre esse livro, Prosa e Poesia, pra gente. Foi bom você me perguntar do meu terceiro livro, né? Porque ele é um livro totalmente diferente dos meus romances. Ele é feito de textos curtos, variados temas, pode ser lido por crianças, adolescentes, adultos, tanto nas horas boas como nas horas ruins, né? É um livro para você levar para o lado da sua cama, né? E eu vou aproveitar essa oportunidade e vou ler um dos meus poemas. Eu sou apaixonada também pela mitologia grega e eu trago vários poemas sobre esse tema também aqui, que vou ler um para vocês. Afrodite, a deusa. Pela grandiosa força e sangrenta dor, emanou-se dos céus o sangue de um Criador. E o último suspiro dele caiu em água prometida, gotículas envoltas de semente da vida. Era dele, Urano, o bravo e destemido Senhor. Por clemente, piedosas e fecundas ondas do mar, segue em frente, rosas, maçãs e romãs a florar.
por entre as conchas, por entre os lençóis de corais. Vai conduzida por cisnes, pombos velozes e pardais. Vem, espuma das águas, tu és o berço de uma deusa imortal. Vem, Afrodite ornamentada, tu és o broto de um amor sem igual. Amou Ares, desposou Hefestos, mãe de Eros, tu és Vênus. Linda Afrodite, minha plenitude, a ti resguardo todo o meu ônus. E quem quiser adquirir os seus livros, conhecer as suas obras, aonde que os seus livros se encontram? Todos esses meus livros aqui, eles podem ser encontrados no Google, né? Se você digitar o nome de qualquer um deles, A Moça do Cerrado, Prosa e Poesia da Noite e do Dia, Vermelho Sangue em Tom de Lá Maior, vai ter uma lista lá. E o meu nome também, Cleidirene Rosa Machado. A editora maior minha hoje é Clube de Autores, que eu sou adepta desde 2018. E vocês também podem conseguir os meus livros diretamente comigo ou pelas livrarias. Tem Buscapé, Shopee, Amazon, Americanas, né? Infinidade de livrarias. Você vai encontrar os meus livros. A gente já percebeu que você é muito eclética, né? E além de ser escritora, poetisa, né, você também é musicista. Né? Inclusive já cantou em vídeos aqui no Sarau Poético Borboleta Azul. Né? E canta muito bem, por sinal, e toca também, né, instrumentos. Então eu quero saber agora a sua jornada na música, né? Desde o comecinho, né, as suas experiências, né, e como foram, né, e o que te levaram a seguir essa carreira de musicista. Então, eu sou musicista também. Fui motivada também pela escrita, mas minha motivação maior foi meu filho, que quando ele era uma criança ainda, ele quis aprender a tocar teclado, né? Mas ele não seguia em frente. Aí eu vi o teclado dele lá e fiquei com a peninha dele tá em desuso, né? Falei, eu vou aprender a tocar teclado. E depois que eu comecei a fazer as aulas, eu comprei uma pequena caixinha de som amplificadora, né? Tinha um microfone também de karaokê bem antigo e comecei a fazer as minhas músicas, tá fazendo no teclado, né? Fazendo as partituras. E depois disso eu comecei a comprar os meus aparelhos mais modernos. Comprei a mesa de som, caixa de som, né? Coisas para o meu home studio, que agora eu tenho um home studio em casa, eu posso gravar minhas músicas. E depois disso eu já comecei a fazer apresentação em igrejas, né? Aí eu adentrei nas academias de letras, foi uma inspiração muito grande para mim também. Conheci outros escritores, me ajudaram a começar a fazer minhas composições. Hoje eu sou compositora, já fiz várias músicas e faço apresentações também. Eu faço apresentação de sarau, em lançamento de livro, em aniversário, esse tipo de coisa, né? E faço os meus vídeos também como cantora, né? Das minhas próprias composições. Já escrevi música para namorado, já fiz tipo um dueto com composição de outros integrantes da academia também, né? Faço as minhas composições da melodia no meu teclado. Meu teclado me ensina muita coisa. E qual que é o seu instrumento favorito? E por quê? Não tem nem o que falar, né? O teclado é o meu instrumento favorito, ele é um dos meus melhores amigos, ele me ajuda a fazer a composição das músicas. E às vezes eu pego um texto meu e depois eu transformo em música, retiro uma frase, coloco outra palavra, faço uma melodia, ou eu faço uma melodia também no teclado e depois eu junto as palavras e escrevo uma música legal também. Cleide, então você acha assim que a música que influenciou na sua escrita,
Ou foi a escrita que influenciou na música, os dois juntos? O teclado, ele me influencia na escrita e a escrita me influencia também no teclado. Porque às vezes eu faço um texto e moldo ele para virar melodia no teclado, ou talvez eu pego uma melodia que eu já fiz no teclado e organizo as ideias ali num texto e monto a música. Magnífico, Cleide. Para encerrar essa nossa entrevista, que por sinal foi bastante enriquecedora, né? Você deu bastante toques aqui, você contou coisas assim, deu seu testemunho, na verdade, né, de muitas coisas que você presenciou, coisas que você viveu, né? Experiências realmente muito importantes, né? E mostrou pra gente que não só escrever, mas que também é uma grande observadora, né, de muitas coisas, né? Então não é à toa que você escreve livros de suspense, né? Então, pessoal, eu estive falando com a autora dos livros Vermelho Sangue em Tom de Lá Maior, A Moça do Cerrado, e também a poetisa que escreveu o livro Prosa e Poesia da Noite e do Dia, Cleidirene Rosa Machado, uma mulher sensível, observadora, com instinto aguçado, né? É meio detetive, né? E que também escreve poesias e também canta, e é por isso que ela vai cantar pra gente, né, uma música, e geralmente as suas músicas são todas de sua autoria, né? Então, nós queremos conhecer também a Cleidirene, cantora, tá? E desde já agradecendo, né, a sua disponibilidade de participar da nossa pod live Escritores e Seus Livros, tá? Muito obrigada de coração, que Deus te abençoe e continue te inspirando, tá? E te dando muitas ideias para novos trabalhos, novos livros, tá? Então vamos ouvir a Cleidirene Rosa Machado para encerrar o nosso Escritores e Seus Livros. Tchau, pessoal, até a próxima! Viva a música, a arte, a poesia, viva os nossos sonhos, né? Então vamos escutar Cleidirene. Então vamos agora cantar um pouquinho, né? Hoje eu vou escolher uma música que eu fiz em parceria com um dos meus confrades da Academia Catalana de Letras, que é a Academia de Letras da minha cidade. Fala sobre poetas, sobre as estrelas, sobre tudo de lindo que é a poesia, né? E espero que vocês gostem.
momento, a minha participação. Amei participar, fazer essa entrevista tão engrandecedora para mim, né? Espero que vocês gostem, tanto os leitores como os escritores, né? E a gente tinha que falar sobre alguns assuntos polêmicos. E eu acredito que eu estou ajudando também os escritores, né? Porque são coisas que acontecem, que pode acontecer com qualquer escritor, né? Então, fica com Deus. Espero que eu volte, né? Eu quero fazer novas lives, vou fazer participação no Borboleta Azul. Amei, muito obrigada, Andréia. Escolher escrever é rejeitar o silêncio. Um corpo que gera paixões, brilho, alegrias e razões, nos faz ter emoções. De um extremo para o outro, que dizer-se no meio do caminho. Tudo pode acontecer, e quanto tempo leva-se para aprender? Tudo na medida certa, nunca é demais. Claro que o equilíbrio faz toda a diferença. Afinal, tudo em dose certa traz conforto e equilíbrio, sensatez e domínio, isso é bem dito. Faça de sua expertise seu aliado neste equilíbrio. Mil vontades de sentir teu perfume, e nele criar a ousadia de curar meu coração que assume a responsabilidade de te fazer feliz. A esperança é importante, porque torna o momento presente menos difícil de suportar. E se acreditarmos que o amanhã será melhor, assim podemos suportar uma dificuldade hoje. Acredite, mil vontades de sentir teu perfume, e nele criar a ousadia de curar meu coração que assume a responsabilidade de te fazer feliz. Escolher escrever é rejeitar o silêncio. Um corpo que gera paixões, brilho, alegrias e razões, nos faz ter emoções. E se acreditarmos que o amanhã será melhor, assim podemos suportar uma dificuldade hoje. A medida certa nunca é demais. Claro que o equilíbrio faz toda a diferença. Afinal, tudo em dose certa traz conforto e equilíbrio, sensatez e domínio, isso é bem dito. Faça de sua expertise seu aliado neste equilíbrio. E no equilíbrio faz toda a diferença. Afinal,
Frère Jacques, Frère Jacques, dormes-vous, dormes-vous, sones les matines, sones les matines, ding-dong, ding-dong. Frère Jacques, dormes-vous, dormes-vous, sones les matines, sones les matines, ding-dong, ding-dong. Frère Jacques, dormes-vous, dormes-vous, sones les matines, sones les matines.